que eu entendo que até agora não há uma concepção teórica satisfatória a respeito do jornalismo especificamente. Adelmo Filho foi um professor, um intelectual, um político, né, uma pessoa que reunia essas três qualidades, né, dentro de um ser humano raro. Uma pessoa à frente do seu tempo, né? Absolutamente sério e comprometido com o que fazia, absolutamente sério com os seus estudos. É um militante, né, de alta capacidade de elaboração teórica e política, né, e um quadro, um pensador incansável, né, na busca da renovação, né, do pensamento marxista, da filosofia marxista e da visão libertária, né, democrática e socialista da história. Uma pessoa brilhante, corajosa, inteligentíssima, líder. O que ele tinha era algo que poucas pessoas têm, quer dizer, essa capacidade de inventividade, de criação, de reflexão permanente na filosofia, né? Então ele estava conversando contigo sobre qualquer coisa banal e de repente vinha uma frase genial assim que tinha a ver com a filosofia, entende? Inteligência e generosidade. Se fosse constituída uma revolução socialista, acho que seria das melhores pessoas para criá-la e depois para consolidá-la. E ele foi à frente do seu tempo porque ele conseguiu ver no jornalismo uma potencialidade que o seu entorno não estava vendo, né? E pensar que o jornalismo ele é importante em qualquer tipo de sociedade. Mas era uma pessoa que não ficava só no formalismo, né, na academia, no serão filosófico, serões, assim, entendeu? Uma sala. Não, ao contrário, cara. Eu diria que ele era um ser humano exemplar. Porque, vejam bem, as coisas que aparecem aos olhos, né, e eu estou aqui parafraseando Saint-Exupéry, né, não são coisas essenciais. O essencial é invisível aos olhos. Nós tomamos essa frase metida poética do Saint-Exupéry e a interpretarmos no sentido epistemológico, nós vamos ver que ele tem absoluta razão. O essencial não aparece aos olhos. Por exemplo, o que é essencial no modo de produção capitalista? É que o modo de produção capitalista é um sistema baseado na produção de mercadorias. Mercadoria é uma coisa que, fora da relação conceitual, não aparece. Mercadoria é uma relação social complexa. Então, se nós formos olhar da janela do nosso edifício o capitalismo, tudo que nós estamos vendo sobre o capitalismo não é essencial. Porque o ambiente era um ambiente que respirava político. O seu Adelmo tinha sido o vice-prefeito, foi cassado. O Tarso era vereador ali em 65, 66, foi cassado. Depois, quando foi para Porto Alegre, teve que se exilar no Uruguai, então tinha todo o ambiente. E os irmãos, os outros que não tinham nenhuma, assim, não tinham uma participação política mais intensa, não eram militantes cotidianos, também tinham a política como um prato cotidiano das conversas de casa. Assim. Então, o ambiente respirava política, é determinante nesse aspecto. O pai era um trabalhista, né, janguista, né, um reformista forte, muito fiel, inclusive, ao legado, né, do Getúlio, do Jango, né, um homem que vinha pela esquerda dentro do Partido Trabalhista, e que depois, inclusive, se transforma em quadro do PSB. Mas, sobretudo, a influência que o pai teve sobre nós foi uma influência que derivava num comportamento de muito respeito à cultura, de leitura, né, e de entendimento de que a ação política era uma coisa superior na vida das pessoas, né? E que era um compromisso importante com as pessoas da base da sociedade, das pessoas que precisavam de políticas públicas, né, para melhorar a sua vida. Aquela visão, né, que pairava naquele momento em cima do projeto de reformas de base no país, né? O pai era um quadro do PTB integrado nessa visão, tanto é que sofreu todos os efeitos da ditadura, né?
Mas rapidamente, né, à medida que nós vamos militando e vamos os dois entrando no movimento comunista, né, o nosso pai nunca nos fez qualquer observação, vamos dizer assim, vedatória ou repressiva desse processo, dizer, vocês não devem fazer isso. Mas ele dizia, olha, aquele negócio dos mais velhos, né? Olha, isso aí não vai dar certo, né? Isso aí vai gerar alguma coisa no processo que vai ser negativo a curto prazo, vocês pensem bem o que vocês estão fazendo, né? Mas ao mesmo tempo ele tinha, né, uma postura de apoio e de respeito muito grande à nossa militância, que teve uma influência muito grande na nossa vida, né? Eu conheci o Adelmo quando eu entrei no curso de jornalismo de comunicação da UFSM em 1973. Eu fui a segunda turma, eu fazia parte da segunda turma, e ele fazia parte da primeira, que começou o curso em 72. O Adelmo era o líder da turma. Não era o mais alegre, não era o mais falante, talvez, mas era, sem dúvida, o mais brilhante, o que mais instigava e o que tinha ideias mais conformadas, assim, eu acho, mais bem elaboradas sobre um Brasil melhor, sobre um mundo melhor, sobre uma condição humana melhor. Ele era um sujeito que cativava pela sua simpatia, pela sua humildade, pela sua simplicidade e pela capacidade de sempre promover os colegas, no sentido de sugerir bibliografia, no sentido de apontar alguns equívocos no raciocínio, mas sempre de uma forma muito bem-humorada, né? Ele era muito espirituoso, né? E cativava muito as pessoas por esse lado. Por outro lado, ao grupo que se acercou dele, que depois foi constituindo um núcleo de intervenção política propriamente dita, ele era muito exigente, né? Na medida em que nos comprometíamos a fazer isso, aquilo, a determinada leitura, ou fazer determinada intervenção, a comparecer em determinado lugar da cidade. E o movimento estudantil que ele liderava se caracterizava, isso devido à posição também dele, né? Se caracterizava por não pensar o movimento estudantil apenas como movimento estudantil, né? De modo geral, o movimento estudantil não se pensava só na universidade, queríamos derrubar o regime, mas ele já propunha tarefas e reflexões que iam bem além das palavras de ordem que então usávamos, de abaixo o regime militar e tal, porque ele já começava a esboçar digamos assim, um programa, né, de pensamento e de ideias revolucionário que se expandisse para além daquilo que estávamos fazendo ali. Até 72, 73, não existia um contingente suficientemente representativo que pudesse significar alguma possibilidade de rompimento com aquela hegemonia que existia do que nós chamamos a direita, e que é a direita dentro do movimento estudantil. Mas a partir de 74, obviamente que não como é chegada, não quero dizer isso, mas já havia um grupo já bem importante de umas 30, 40 pessoas de diferentes cursos. Ele passa a ter um interesse ainda maior, né? Na literatura, na filosofia, né? E também na ação política que ele já desenvolvia naquele momento. Mais do que a própria ditadura ou um período de exceção que a gente vivia, a gente queria condições melhores. Não é só liberdade de expressão, era uma delas, mas condições melhores de vida para todos. Eu acho que isso era um ponto que nos unia, independentemente de ideologias. A gente começou lá em Santa Maria, havia um grupo de militância de esquerda, que era um grupo marxista-leninista. Esse grupo não tinha um nome, era um grupo independente, que reunia, sei lá, algumas dezenas de pessoas numa militância clandestina, no movimento estudantil e no movimento popular, né? Eu integrei esse grupo que num certo momento da sua história, nós nos aproximamos da dissidência do PCdoB. Então havia um grupo que havia rompido com o PCdoB, que fazia críticas ao PCdoB, especialmente à guerrilha do Araguaia, né, ao stalinismo e a outros temas, né, que nos pareciam importantes, e a gente se identificava com esse grupo, né? O Adelmo teve um papel-chave nisso também. Nós nos rearticulamos, né, e aquele grupo lá de Santa Maria fica meio disperso e se reorganiza em torno da chamada tendência popular do MDB na época, né?
E dentro dessa tendência popular nós formamos um grupo de comunistas, né? Comunistas nesse momento ainda sem partido. Né? Era uma militância diária, digamos assim, diária. Tu era aluno, tu fazia um curso, né? Outros amigos, colegas faziam outros, né? Eram estudantes, faziam cursos, mas também tu militava. Todos os dias, entendeu? Era panfleto, era jornais, era uma explosão política na época, né? O Adelmo também militava na política partidária. E, inclusive, em 74, nós também criamos o setor jovem do MDB, que reunia a juventude e que, na grande maioria, ou na quase totalidade, se não a totalidade, eram os mesmos militantes do movimento estudantil. Né? Só que aí tinha uma atividade política mais clara, mais definida, mais escancarada, mais explícita. Porque na universidade mesmo, a discussão política, política no sentido geral, era uma coisa perigosa, era reprimida. Né? E esse setor jovem do MDB, não é MDB, esse setor jovem do MDB, ele cumpria essa função das discussões políticas, mesmo gerais, da questão conjuntural do país, fora da universidade, mas levando esse conhecimento ali adquirido para dentro dos muros da universidade. Com esse setor jovem se promoveu grandes encontros aqui, grandes eventos com intelectuais do Brasil inteiro para discutir a questão política nacional. Então essa transição ela se deu mais ou menos naturalmente. E assim que ele se formou em 75, se não me engano, 75 ele se formou, e em 76 ele foi candidato a vereador. Foi uma campanha, eu fui, durante quase toda a campanha, fui o secretário dele, né? Acompanhando ele em todos os lugares, sempre que podia. Foi uma campanha muito próxima, houve uma tentativa muito grande de, assim, de um lado, Adelmo tinha um reconhecimento nos meios intelectuais, né, já pela sua postura, pela sua capacidade de formulação, então ele assegura um apoio por aí, mas a campanha foi muito nas bases, né, nós tínhamos alguns laços com os movimentos comunitários, e praticamente todo o tempo que eu estive com ele, a gente se deslocava muitas vezes de moto, ele tinha uma moto, eu ia na carona e tal. Praticamente todas as vezes que eu estive com ele foi visitando a periferia, visitando movimentos comunitários, visitando trabalhadores da rede ferroviária, né? Muito forte. E sempre com uma atenção muito grande do Adelmo às manifestações e às avaliações das pessoas mais humildes, das pessoas trabalhadoras. Né? Pelo nosso entendimento daquele grupo, que daria para dizer que dirigia, digamos, as atividades da política de oposição ou de esquerda no movimento em Santa Maria, nós decidimos isso. E essa foi também uma decisão colegiada. E não só foi a Adelmo, também naquela época a Maria Rita Assis Brasil, que era nossa companheira do movimento estudantil, mas que era da medicina, também foi uma decisão nossa de ela concorrer, e os dois se elegeram. Pode-se dizer que o mandato dele, ele tinha já uma característica que marcou ele. Eu ainda como repórter, eu ainda acompanhei parte do mandato dele, que depois se estende, porque o regime da ditadura prorrogou os mandatos todos por mais 2 anos, mas ele se caracterizava, além desse vínculo forte com uma base popular, ele tratava era muito firme, mas tratava com muito respeito todos os demais vereadores. Ainda que fossem de direita, ainda que não fosse de coisa nenhuma, que estivessem lá defendendo interesses mais ou menos privados, ele sempre buscava estabelecer uma interlocução e um diálogo e defender as suas ideias, respeitando essas pessoas todas, sempre. Essa foi uma marca que seguiu acompanhando o Adelmo toda a sua vida. Alguns projetos que se tentou, né? Não, era difícil porque existia a maioria conservadora na Câmara,
Projetos que envolvia tornar mais transparente o sistema de transporte coletivo, né? Projetos que tentava, já naquela época, tornar mais transparente a administração pública municipal. Algumas iniciativas em defesa, por exemplo, do patrimônio histórico da cidade. Por exemplo, aquele prédio na esquina do calçadão ali, ó, na esquina Democrática, onde funciona a Caixa Econômica Federal. Na boca do calçadão, que era o prédio do Banco do Brasil. Aquele prédio foi comprado, não, era o Banco do Comércio, era um banco particular, Banco do Comércio. Aquele banco foi comprado pela Caixa e eles iam demolir o prédio para construir um edifício, e através do Adelmo, né, que puxou a partir da Câmara, a gente fez todo um movimento, e um movimento intenso, né, que envolveu outro setor da sociedade, e a gente conseguiu preservar o prédio. Numa outra oportunidade, houve um projeto para transformar a Praça Saldanha Marinho num estacionamento também, através da iniciativa do Adelmo, se conseguiu. E campanhas mesmo locais, mas que envolviam assuntos nacionais. Foi um mandato muito polêmico. O Adelmo tinha assim a condição de polarizar as opiniões rapidamente com algumas iniciativas, né? E uma época também muito complicada, de ditadura militar, de muito cerceamento à liberdade. Eu me lembro, por exemplo, que um discurso do Adelmo na Câmara enquadrou ele na Lei de Segurança Nacional, entende? Então ele foi processado pela Lei de Segurança, foi julgado, né, pela Lei de Segurança Nacional, então a gente acompanhou o julgamento. Isso tudo mobilizava muito assim a opinião pública na cidade, né? O presidente Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura, ele veio a Santa Maria e houve uma manifestação de repúdio, mas nada agressivo. E o Figueiredo começou a fazer gestos obscenos. O tradicional gesto aquele com os dedos. E daí a polícia afastou os manifestantes, etc. E no dia seguinte, ou na primeira sessão que houve na Câmara, o Adelmo fez um discurso e disse que o Figueiredo não tinha condições mentais. E ele como jornalista, como, digamos, filósofo, ele sabia bem o momento e a necessidade de colocar expressões precisas para não dar segunda interpretação. Não tem condições mentais. E a acusação foi de que ele chamou o Figueiredo louco. E acabou o processo depois, acho que uns 4, 5, 6 anos depois. Ele ele discursou, saiu no jornal, saiu na Razão, ele confirmou o que tinha dito. Então, tu viu como é que era, né? Porque ele estava criticando o presidente. O enquadramento nos surpreendeu, né? Nós sabíamos que estávamos todos mapeados, né? E não esperávamos, entretanto, que aquela manifestação dele resultasse num enquadramento, assim, num processo. A gente tem que registrar que nesse momento, né, outras figuras do MDB, como o Pedro Simon, por exemplo, né, que nem de longe compactuava com as nossas ideias, saiu em sua defesa. Enfim, nesse momento em que a ditadura, já encaminhando para os seus estertores, se manifestava dessa forma autoritária, né, lideranças políticas das mais tradicionais, um pouco mais à esquerda, né, elas acabam também se preocupando com isso aí. Ele havia escrito um texto que foi publicado numa revista, né? E essa revista era da dissidência do PCdoB, era organizada pela dissidência do PCdoB. O texto foi muito apreciado, era um texto muito ousado, né? Que apresentava já uma certa visão crítica a respeito do próprio marxismo. E por conta desse texto ele é chamado então, para uma reunião em São Paulo, e nessa reunião ele recebe um monte de documentos da dissidência do PCdoB. A gente recebe esses documentos, lê os documentos avidamente, né? E identifica ali um grupo que pensava de forma muito semelhante à nossa, né? Tínhamos assim uma série de identidades, né? Esse grupo ele vai se organizar como dissidência do PCdoB e ele dá origem ao Partido Revolucionário Comunista, o PRC. O PRC é formado em 84.
Então, durante pelo menos 4 anos, nós fizemos reuniões até chegar na fundação do PRC, né? Bem, eu e o Adelmo, nós éramos do Comitê Central, né? Participamos do Congresso de Fundação, né? O Adelmo começa a desenvolver uma série de estudos, né, filosóficos e teóricos e debates, né, que se davam no nosso meio, que dentro do PRC começam a tensionar, né, um debate muito forte a respeito da questão do stalinismo. E a contribuição teórica, que depois aos poucos eu vim localizando na produção do Adelmo, legada pelo PRC, era essa preocupação de reconstituir um marxismo, um leninismo que resolvesse, por exemplo, a questão do Estado, né? Que ele percebia como não resolvida no marxismo, como de fato os clássicos não resolveram. Então ele tensionava nesse sentido de colocar a dialética como um ponto de apoio de uma constante transformação do marxismo, de uma constante evolução do marxismo. Dentro do PRC se dá um debate muito importante, muito grande a respeito disso, que inclusive se torna público esse debate. No momento que os comunistas podem começar a falar, nós podíamos começar a falar livremente, né? Esse debate se torna público, você faz simpósios, debates abertos, um aqui inclusive no Instituto Goethe, aqui em Porto Alegre, né? Onde o Adelmo teve uma participação muito importante. Mas o aspecto mais importante é que esse debate que ele vai levando é um debate que vai, vamos dizer assim, paralelamente se desenvolvendo também com a quebra da União Soviética, né? E essa quebra da União Soviética, que se dá ali no curso dos anos 80, né, é uma quebra que destrói, inclusive, a visão tradicional do Partido Leninista, né? Ele se candidatou para deputado nas eleições de 82, não se elegeu. Faltaram poucos votos, mas não se elegeu. Eu acho que a derrota dele se deve, em parte, por uma dificuldade mesmo, uma dificuldade de mobilização, de militância, né? Não tínhamos uma estrutura adequada, né, frente às outras candidaturas e nos colocávamos, né, víamos do MDB jovem e dentro do MDB jovem, especialmente dentro do MDB, começaram a surgir muitas restrições a determinados nomes de esquerda. O que eu acompanhei mais mesmo é o processo da eleição dele para deputado estadual, quer dizer, a campanha dele para deputado estadual, né, pelo PMDB, e que acaba não alcançando a votação. Fez uma ótima votação, mas não se elegeu. Foi uma lástima, porque se o Adelmo tivesse sido deputado estadual, eu acho que a história toda teria sido muito diferente, né? A dele especialmente, a nossa também, acho que teríamos assim, uma expressão política muito mais forte, né? É verdade que antes ele fez uma tentativa de ingressar, nós fizemos juntos, uma tentativa de ingressar no curso de filosofia, no mestrado de filosofia em Santa Maria. E fomos os dois recusados. Eu certamente não deveria ter condições na época, mas recusar o Adelmo era uma coisa, né, num curso de mestrado de filosofia, com o saber que ele já detinha, com a capacidade de formulação, era uma coisa que até hoje deve envergonhar, eu acho, os professores que impediram que ele entrasse. Isso apressou a decisão dele de se afastar de Santa Maria e buscar um lugar onde ele pudesse trabalhar, mas onde ele também pudesse refletir, porque ao lado da formulação teórico-política propriamente dita, ele já vinha, como as pesquisas demonstram, ele já vinha refletindo sobre o jornalismo, né? Lembro da frustração dele de ter tentado cursar né, essa pós-graduação lá na filosofia em Santa Maria e não ter sido aceito, né? Talvez porque as posições dele fossem muito fora assim, da tradição acadêmica da filosofia, né? Estava muito mais vinculado à própria reflexão que ele tinha, né? Que era muito forte, assim, muito sólida e totalmente herética, né? No sentido assim, de contestar, enfim, a tradição. Aquilo fechou um pouco o espaço para ele do ponto de vista acadêmico, né? Então não havia na Federal, por exemplo, naquela época, um espaço aberto para ele, né? Quando se encaminhava para o final do mandato como vereadora, que eu dizia que não acompanhei porque, enfim, eu já estava na estrada como repórter, viajando muito, mas claro, a gente mantinha na interlocução, eu visitava na Câmara
sempre que dava, e ele dizia, bom, deu, esgotou, né? A possibilidade de intervir aqui esgotou, não temos a possibilidade de intervir no Estado, né? De intervir como um legislativo numa outra área. Então eu vou aprofundar isso, eu vou para o estudo e para a reflexão. E por achar, inclusive, que a contribuição dele seria mais importante, né, no nível teórico, né, de buscar, digamos, a resposta para as questões que estavam colocadas, né, no âmbito das esquerdas. A questão de uma certa crise de identidade das esquerdas, uma crise teórica mesmo. Foi uma decisão consciente no sentido de que nós estávamos precisando mais de teoria do que militância naquele momento. Me lembro que numa noite em Santa Maria, lá no porão onde morava, que veio ser depois a minha esposa, que moravam algumas meninas lá, e a gente estava por lá visitando um aniversário. Ele chegou lá, foi comemorar o aniversário dele lá, e dizia, bem, eu faço esse balanço e comemoro, mas eu tenho um orgulho de olhar para trás e dizer, eu estou dedicando a minha vida à revolução. Estou fazendo, de vez em quando eu examino as coisas que eu estou... Eu acho que eu estou fazendo isso, a minha vida toda ela está sendo dedicada à revolução. E vou continuar a fazer, enfim. Portanto, ele não perdia isso de vista, mas naturalmente precisa sobreviver, também casado, com filhas e tal. E ele vai para Santa Catarina para trabalhar, portanto, né? Poderia ter vindo a Porto Alegre, poderia ter participado de um outro processo político, mas abriu a chance em Santa Catarina, em Florianópolis, no curso de comunicação, porque havia lá um grupo mais avançado, entende? Um grupo mais aberto, né, para ideias inovadoras, e aquilo acolheu o Adelmo muito bem, né? Então a única maneira de captar a essência das coisas é através de uma apreensão teórica, uma apreensão da universalidade do fenômeno, daquilo que ele tem de essencial e de genérico que é subjacente ao fato observado. Como é que se chega à teoria? Chegar à teoria ou chegar ao conhecimento científico é um percurso muito árduo. Exige um esforço, até físico, para abordar e para conhecer pelo menos uma boa parte de todo o conhecimento acumulado, e um esforço de reflexão e de criatividade para apanhar essas realidades que não aparecem à primeira vista, que não aparecem aos olhos. Então, o Adelmo, depois que ele não se elegeu deputado em 82, que faltou pouca votação para se eleger deputado estadual, pelo então MDB, ele prestou concurso aqui. E aí ingressou na Universidade Federal de Santa Catarina. E outra, a gente tinha uma turma ali, entendeu? E o assunto era política, né? E o nível das aulas também eram muito bons, assim, até porque já tinha um ambiente político muito interessante, né? Muito denso, né? O Adelmo, ele conseguia cultivar um respeito mesmo daqueles que não tinham um alinhamento ideológico com ele, né? Pela forma que ele tratava as questões, né? Muitas vezes até de forma implacável na argumentação, mas com certo respeito ao adversário no sentido de não ser agressivo ou de baixo nível, de manter uma divergência de salutar política. Então, alunos que eu atribuía assim, que eram até quase bastante de direita, procuravam a Adelmo para ser orientador. Eu entrei em 84 e acabei na coordenadoria do curso em outubro, já naquele ano. Mas aí, continuou, era 2 anos, foi em 87, aí é o seguinte, continuamos de novo e ele ficou subcoordenador da minha chapa. Era eu e ele, e era subcoordenador. Eu lembro o seguinte, que a gente brincava muito, né, a questão da burocracia e tal, na universidade, a gente fazia piada, eu e ele estava lá com aquele cachimbo e tal. Foi um período que ele atuava muito na militância política, na organização, né, partidária e do PRC, do Partido Revolucionário Comunista, clandestino, e atuava intelectualmente muito fortemente dentro da universidade. No momento que ele não se elege, ele permanece, evidentemente, dentro do PRC, militando, mas ele lança para dentro do PRC e aí, inclusive, ele pede formalmente autorização, né, para levar uma vida um pouco mais afastada do organismo do partido.
que ele achava que tinha a necessidade de uma rediscussão teórica e filosófica profunda e radical de como os marxistas, né, brasileiros, e particularmente como o PRC, abordavam o marxismo. E que essa abordagem era uma abordagem totalmente insatisfatória. Então tinha que rediscutir os fundamentos do marxismo, inclusive, para, a partir da rediscussão desses fundamentos, pensar numa nova estratégia revolucionária. O esforço dele teórico é para assegurar, dentro de uma organização partidária, que ele julgava imprescindível, assegurar uma capacidade de autonomia do indivíduo, porque ele dizia que se isso não acontecesse nessa relação dialética, o partido morreria e o partido se burocratizaria, né? Além de negar o que de melhor o ser humano tem, que é a possibilidade de fato se humanizar, de fato realizar as coisas, tanto que uma das frases preferidas dele vem daquele poema do Paulo Mendes Campos, né, que é mais ou menos isso: o homem é um gesto que se faz ou não se faz, não está dado. Agora nós temos que ter uma organização que permita que essa possibilidade que nós temos de nos transformar em melhores e maiores se realize. E a obra teórica dele vai por aí, ele vai trabalhando o leninismo assim. Eu diria, a vítima do Adelmo era a visão, né, a crítica a uma visão, né, que ele atribuía ao Engels, que era uma visão que estava um degrau abaixo da concepção marxista, né, marxista hegeliana, né, que ele entendia que o Engels ele tinha permitido, né, com as obras dele, né, com parte das obras dele, sem deixar de considerar a grande contribuição que ele deu ao Marx e a grande contribuição teórica que ele tem mesmo à filosofia, era uma crítica a uma visão que ele entendia que era positivista naturalista do Engels, né? E que isso aí levava para uma visão de automaticidade, como se a história fosse também uma história da natureza, que iria desembocar naturalmente no socialismo. Bom, havia uma crítica já severa ao stalinismo, embora não consumada, não concretizada, né? E havia uma preocupação grande com o feminismo, que não estava presente no discurso marxista naquela época, e havia uma preocupação grande com a autonomia do indivíduo, né? Bom, enquadrar isso dentro de uma linha do marxismo é falar do próprio Adelmo, porque de modo geral, o marxismo acabava deixando de lado isso, acabava priorizando as questões mais políticas propriamente ditas, a tomada do poder e a autonomia, a consciência do indivíduo localizada no então proletário, né, chamado proletário. Eu diria que era uma tentativa de reconstrução, como de fato depois o Adelmo veio consumar na sua obra, ainda que relativamente pequena, mas profunda. Eu diria assim que a principal preocupação do Adelmo era com um projeto revolucionário socialista e tinha que redefinir algumas coisas do marxismo para isso, porque ele achava que estavam superadas. Então ele começou a estudar muito isso, filosofia e ciência política. Eu acho que esses eram os temas centrais, mas ele entrou no curso de jornalismo, no departamento que na época era comunicação, depois se tornou jornalismo. E aí ele foi desenvolver, fez o mestrado, foi aprovado para fazer na época ciências sociais, depois sociologia política. Estando no curso de jornalismo, ele se sentiu meio convencido ou obrigado a dizer, não, eu vou estudar essa temática, tendo como objeto o jornalismo, mas tentando vincular a filosofia e a militância. Ele indagava muito sobre a reportagem, o que eu fazia, eu deixava de fazer, a gente já vinha dizendo, eu dizia para ele, é diferente. Um texto para reportagem é diferente de um artigo, eu já vinha percebendo essas coisas, e claro que ele sabia disso, mas ele vai, portanto, tentando buscar no jornalismo algo que também assegure ao indivíduo a autonomia, assegure ao indivíduo a capacidade dele se realizar como ser humano, e não simplesmente ser informado, né, por um meio de comunicação. Ele tinha uma preocupação também com a clareza do que ele escrevia, porque como ele lia muito sobre filosofia e ciência política, ele usou muitas categorias para desenvolver uma obra voltada ao jornalismo e aos jornalistas, embora ultrapassasse esse âmbito. Então ele tinha uma preocupação, porque havia uma reclamação de que muitos jornalistas não entendiam o que ele estava dizendo,
porque eu não tinha uma formação nem em filosofia nem em ciência política. E os cientistas políticos e filósofos, por sua parte, não entendem muito os processos jornalísticos. Eu acho que a grande marca do Adelmo em mim, como colega, é praxis, o conceito de praxis. Praxis como a reflexão sobre a prática. Foi de perceber a dificuldade que a esquerda tinha de lidar com o jornalismo, né? Por causa de toda a teoria leninista que sempre viu o jornal simplesmente como um instrumento de propaganda, né? E que não via um papel próprio para o jornalismo, né? Via a mídia como instrumento de propaganda, né? E o Adelmo faz uma crítica disso por notar que os jornais de esquerda que faziam propaganda não funcionavam, não atingiam o público, não diziam nada para as pessoas. Primeiro, uma coisa importante da gente pensar é que o Adelmo ele já começou a pensar teoricamente sobre o jornalismo em alguns artigos que ele fazia para jornais, inclusive aqui na cidade de Santa Maria, para o jornal A Razão. E também, anterior a esta obra sobre a qual nós estamos falando, houve um pequeno livro chamado Hora do Povo, uma vertente para o fascismo, que o Adelmo escreveu junto com Marcos Rolim e o Sérgio Weigert, em que ele fazia uma reflexão sobre o uso do jornalismo por essa corrente de esquerda chamada Hora do Povo. Esse livro é uma loucura, porque bom, a gente tinha naquela época o nosso adversário principal, assim, um dos principais adversários das nossas posições lá em Santa Maria era o pessoal do MR8, né? E o MR8 tinha um jornal, Hora do Povo, acho que tem até hoje o jornal, né? Que era a expressão pública assim das posições desse grupo. E era um jornal muito ruim, né? Sempre foi um jornal assim manipulatório, mentiroso, né? A ideia básica do jornal era usar os preconceitos culturais existentes na população mais inculta e transformar esses preconceitos em um instrumento a favor das posições do partido, entende? Então uma coisa lamentável mesmo, né? E a gente ficava muito indignado com aquilo. E um belo dia a gente resolveu o seguinte, vamos fazer uma coisa para responder esses caras, para pensar sobre o que significa isso. É uma proposta nova na esquerda brasileira, porque tinha uma ideia assim de ser uma proposta muito popular, no sentido de disputar as massas mesmo, com um jornal de massa, né? Não era um jornal de vanguarda. E ao mesmo tempo dialogando com esses preconceitos muito fortes, né, da população. Então a gente começou a ler o jornal muito e pensando como interpretar o conteúdo daquela proposta. E a gente resolveu se trancar no apartamento do Adelmo, a gente se trancou mesmo, assim, passamos acho que uns 4, 5 dias trancados, a gente só comia e dormia lá, tomando remédio para não dormir, inclusive, e escrevendo, produzindo aquilo, numa época que é difícil até explicar hoje para as pessoas, mas não havia computador, né? A gente trabalhava com máquina de escrever, Olivetti, né? Aquelas maquininhas... Então cada um de nós, eu, o Adelmo e o Sérgio, a gente dividiu mais ou menos áreas assim, de pesquisa, de leitura. Eu me lembro que eu li muito sobre fascismo na época e a gente foi organizando essas leituras com anotações, depois escrevendo os capítulos do livro, né? Então é um livro que surgiu assim muito rapidamente nessa tentativa de oferecer uma resposta mais política teórica à Hora do Povo, né? A Hora do Povo, uma vertente para o fascismo, foi o título, né? Eles não devem ter gostado muito, eu acho. Uma questão que o Adelmo sempre comentava é que os pobres alunos que vinham fazer vestibular e entravam para a Universidade de Jornalismo viviam uma relação totalmente esquizofrênica com o jornalismo. Por quê? O que nós tínhamos nos cursos de comunicação? Nós tínhamos matérias que faziam uma crítica ao jornalismo como manipulação, né? E naquela época existia o básico, as matérias teóricas, e se levava 2 anos para chegar nas matérias práticas, técnicas, né? E ao final desses 2 anos, saturados de críticas sobre o jornalismo e sobre a manipulação do jornalismo, né, o quanto o jornalismo era veiculador de uma ideologia hegemônica, dominante, se largavam os estudantes de jornalismo nas aulas práticas e técnicas em que eles aprendiam nos manuais como manipular. Eles estudavam muito a questão da renovação do marxismo, vários aspectos, temas do marxismo, da ciência política, da filosofia. Mas essa obra dele parece ser a obra mais completa, mais ampla, e é sobre jornalismo. Então é o segredo da pirâmide para uma teoria marxista do jornalismo. E ele dizia, eu não sei se eu estou certo, pode ser que esteja, vamos ver o que o tempo vai dizer. Então vamos ver como é que isso vai ser desdobrado ao longo dos anos, né? Aquela produção, aquele texto, né, quando ele é lançado, logo quando eu li eu percebi, bom, aqui tem uma coisa completamente diferente, né, completamente nova, e que está acima, digamos, de tudo aquilo que já se escreveu do ponto de vista teórico sobre o jornalismo no Brasil, né? O Adelmo, então, vai elaborar
uma teoria que explica o jornalismo, então, de acordo com algumas ideias baseadas na filosofia. E que ideias são essas, né? O jornalismo, para o Adelmo, tem dois conceitos fundamentais que envolvem, né, a conceituação do jornalismo. O primeiro é o conceito de conhecimento, que ele traz de outros autores, o jornalismo como uma forma de conhecimento, e o segundo é o jornalismo como uma forma de conhecimento baseado no singular, que ele também vai trazer da filosofia essas categorias do singular, do particular e do universal para pensar o jornalismo. O que ele quer dizer quando ele fala no jornalismo como uma forma de conhecimento? Ele diz o seguinte, que o jornalismo, ele trata da aparência dos fatos, ele trata da imediaticidade dos fenômenos. Então, nós nunca poderíamos esperar do jornalismo, por exemplo, que ele faça a mesma coisa que a ciência, né? O jornalismo é uma forma de conhecimento em que se dá ao homem, né, a possibilidade de conhecer o seu entorno imediato, né, e por isso ele é tão importante para a sobrevivência do homem nesse mundo moderno, que o homem, ao se conhecer, ao conhecer como outros vivem, ao saber o que ocorre ao seu redor, no seu entorno, consegue então talvez qualificar a sua participação no mundo. É micro, o jornalismo é micro, tu atua no nível micro, não no macro. E do micro tu vai para o macro. E tu pode fazer esse movimento, agora, ao contrário, não é verdadeiro. Então, o jornalismo, ele é um modo de conhecimento baseado no singular, mas esse singular está sempre relacionado a uma particularidade, a algo que relaciona esse acontecimento com outros similares. E este particular e esse singular estarão também sempre relacionados a um universal, né? A valores que muitas vezes o jornalismo não consegue dar conta, mesmo pelos meios de produção do jornalismo, pelas condições de produção do discurso jornalístico, né? Que nós temos o tempo, a pressa, o deadline. Então, o jornalismo não dá conta dos aspectos universais, dos aspectos mais amplos, vamos dizer assim, de cada fato. Mas, se eu fizer um jornalismo apenas baseado na singularidade de um fato, eu caio no risco de fazer sensacionalismo. E o Adelmo também vai trazer esses aportes, então, no livro dele, mostrando que o sensacionalismo, ele é a singularidade extrema. Quando uma matéria jornalística traz só os aspectos absolutamente singulares e não contextualiza. Então, acho bom refletir sobre isso, porque não é simplesmente que o jornalismo é uma forma de conhecimento baseado no singular. Esse singular está sempre relacionado com um particular e com um universal. E aí entra o papel do jornalista fazer essa relação. As dificuldades da ciência de perceber o jornalismo como uma forma de conhecimento, né, são dadas muito porque a ciência se afirma como uma negação do senso comum, né? E todo o trabalho da ciência é para mostrar a necessidade de se negar o senso comum. E, de repente, aparece um modo de conhecimento que trabalha com o senso comum, né? E isso é muito difícil para uma lógica que se desenvolveu, toda ela negando o senso comum, de assimilar que é possível que isso exista. Mas como o Adelmo mostrou, né, principalmente na perspectiva da singularidade, né, de que esse modo de conhecimento é mais capaz de mostrar as coisas singulares do que a própria ciência, que sempre vai partir do particular de cada disciplina, sempre aspirando chegar ao universal, né? Como o Adelmo mostrou, o jornalismo mostra melhor o singular do que a própria ciência. E, ao mostrar melhor o singular, algumas coisas que acontecem na realidade, principalmente as coisas novas, as novidades, aparecem sempre primeiro como singular. Então, é fundamental esse papel do jornalismo como um papel complementar à ciência, no sentido de mostrar algumas coisas de que a ciência não foi capaz ainda de se apropriar, que vai se apropriar, que vai explicar melhor depois do que o próprio jornalismo, mas que, num primeiro momento, só o jornalismo é capaz de mostrar. Esse livro, ele tem, assim, dois méritos importantes. O primeiro mérito é que o Adelmo conseguiu fazer um debate muito caro para aquele momento da esquerda brasileira, que era pensar por que o jornalismo era importante, resgatar a importância do jornalismo. Porque naquela época, os movimentos de esquerda acreditavam que o jornalismo sempre era manipulador.
e que não havia saída, que a única saída para a esquerda era um jornalismo opinativo e muitas vezes panfletário. E o Adelmo, então, vai fazer uma discussão dentro da esquerda importante sobre o papel do jornalismo em qualquer sociedade, esteja ela num regime capitalista, num regime socialista. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto, que é o mais importante academicamente, é que o Adelmo vai fazer uma exaustiva revisão de como é que vários paradigmas pensam o jornalismo. Então, ele vai fazer uma revisão do funcionalismo, da teoria dos sistemas e da própria Escola de Frankfurt, mostrando as limitações no momento de enxergar o jornalismo. Só que ele vai tratar dos relatos daquilo que emerge no cotidiano, dos fatos. Então, ele desenvolve uma teoria, e esse nome, O Segredo da Pirâmide, que para alguns foi equivocado, porque liga ao ocultismo e outras coisas. Tem uma história muito engraçada. A professora Tatiana Teixeira, quando esteve aqui na UFSM em 2007, no seminário Adelmo Genro Filho, ela conta uma história que os colegas dela na Bahia encontraram a obra do Adelmo, compraram o livro do Adelmo muitos e muitos anos depois numa loja de esoterismo, porque ele se chama O Segredo da Pirâmide. Então, o título do livro, O Segredo da Pirâmide, associado de um subtítulo absolutamente controverso, uma teoria marxista para o jornalismo. Talvez o título já seja um complicador nos dias de hoje para que essa obra tenha, vamos dizer assim, seja mais bem digerida. Na verdade, é a pirâmide invertida do marxismo, porque a pirâmide invertida é o início, o lead, é o mais importante, depois desdobra do mais importante para o menos importante, respondendo aquelas questões do lead, né? Quem, o que, quando, como, por quê, em 5, 6 linhas. Ele diz, olha, o lead é muito importante, mas não precisa estar no primeiro parágrafo, pode estar no segundo ou no terceiro. A minha proposta é que seja daquilo que há de mais singular e único no acontecimento, não necessariamente o mais importante. Esse mais necessário e único, nisso está contido uma certa rebeldia em relação ao presente, algo de negativo, algo que diz que isso não está bem, que então precisa se resolver esse problema. E esse ponto nevrálgico é a contradição da classe que gera uma série de acontecimentos que podem ser trabalhados a partir disso. Inseriu o jornalismo dentro do marxismo, né? Não inseriu o marxismo dentro do jornalismo, inseriu o jornalismo dentro do marxismo, né? Que é uma coisa muito original, porque não aconteceu no mundo, né? Em todo o mundo, na Europa Oriental, né? Aqui em Cuba, existiam escolas socialistas, né? Dentro do mundo socialistas, que estudaram jornalismo e criaram uma teoria marxista do jornalismo, que era justamente a negação do jornalismo, que era colocar os jornais a serviço do partido como instrumento de propaganda. E o Adelmo vai contra isso de uma maneira original no campo do marxismo, né? Eu acho que essa é a grande contribuição dele para o marxismo. O Segredo da Pirâmide é um livro bastante complexo. Não é um livro que possa ser lido por pessoas no início do curso. Ele merece uma atenção, ele traz inúmeros autores das teorias da comunicação. Então, ele é uma obra complexa. Então, ele é um pouco hermético assim, para o aluno de graduação. Isso eu acho que é uma questão também importante. Então, ele está muito circunscrito ao sul, né? A nós aqui no sul, a Santa Catarina e alguns autores pelo Brasil, até também no exterior, que se utilizam da obra do Adelmo. E a outra questão, infelizmente, é que o Adelmo morreu muito cedo. O Adelmo morreu 6 meses após o lançamento do livro. Em 88, em fevereiro, ele veio para cá, para a praia, e ele faleceu no dia 11. Dia 11. E à noite de 10 para 11 de fevereiro, dezenas de pessoas estavam no hospital universitário, vendo quais as possibilidades que havia, não havia mais possibilidades. E aí ele faleceu, assim, de manhã cedo. Foi no momento que chegou também, meia hora antes dele falecer, chegou o Tarso Genro, o pai e a mãe do Adelmo e do Tarso. Eram 1 e 2 irmãs dele. E aí... E claro, foi um impacto porque ninguém imaginava, 36 anos, né? Foi um impacto muito pesado, né? Porque era, sobretudo, uma perda pessoal e familiar muito forte, né? Para todos nós, né? Para todos os irmãos, né? Eu tinha, né, uma relação muito especial com ele, que era uma relação também de militância, né? Muito forte, desde a adolescência dele praticamente, né? Então foi uma perda brutal para todos nós, que nós sentimos até hoje.
não estava no script, né? Porque era sim, pela idade e tal. E pelas condições. Ele não estava doente, foi uma coisa repentina. E, de fato, foi uma surpresa absoluta, assim. E foi muito dolorido. Foi terrível. Foi terrível. O Adelmo passou, o último Natal dele, ele passou na minha casa, por circunstâncias familiares, pessoais, ele estava sozinho. Enfim, essas coisas que às vezes a gente fica meio perdido. E ele passou comigo, né, com a Bema, minha primeira mulher, com o meu filho pequeno e tal. E foi a última vez que eu o vi. E nós achávamos na verdade, nós achávamos que ele seria o último, né, a morrer, né? Deveria ter sido assim, né? Mas a vida não é assim. E estamos muito a nos recuperar disso, sabe? E depois, todos os que continuaram na política fizeram isso em boa medida por ele. Que eu passei assim alguns anos sem conseguir falar sobre isso, entende? Eu não conseguia escrever sobre isso. Eu várias vezes tentei fazer um texto, né, e não conseguia, não saía, porque foi muito forte. De alguma forma ali se rompeu muito, né, da nossa história, se rompeu ali, né, uma morte absurda, uma injustiça, né, com todo mundo, enfim, uma pessoa tão jovem morrer e de uma forma assim, tão rápido, né, quer dizer, a gente ficou sabendo, o mesmo está doente, o mesmo está mal, pum, morreu, entende? Não tinha explicação, né, até hoje não tem muito assim claro o que houve efetivamente, né, qual foi o tipo de doença, qual foi o tipo de situação que levou à morte, se havia alguma chance de ter tido outro tipo de tratamento, enfim. Então nos abalou muito, demais, né? E ficou um pouco isso, a sensação assim de que a gente perdeu, foi uma geração inteira que perdeu, né, o pensamento de uma cabeça, né, uma cabeça que não se substitui, né, que não tem substituição, né? Enfim. Pode citar como efeito indireto, vamos dizer assim, né, da obra do jornalismo, do Adelmo no jornalismo, por exemplo, a criação das disciplinas de teorias de jornalismo nos cursos de graduação, que era uma coisa que não existia, não é? Uma outra questão importante, dentro dos congressos científicos da área, como a Intercom, a Compós, acabaram se criando grupos de trabalho exclusivamente sobre jornalismo, que também era uma questão que não existia. Esses congressos discutiam sobretudo a comunicação em geral, né? E o Adelmo fazia essa crítica, que os aportes da comunicação não davam conta de tudo que o jornalismo, né, precisava dar conta. Então, eu acho que a criação deste lugar para o jornalismo foi realmente uma grande contribuição do Adelmo. E temos também, como reflexo, a criação da Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, a SBPJ, que, aliás, promove anualmente um prêmio de teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso, desde 2004, que é intitulado Prêmio Adelmo João Filho, né, num reconhecimento a este papel de vanguarda, assim, do Adelmo,
Eu acho então que o resultado é sobretudo esse, dotar o jornalismo de um lugar próprio em que ele possa ser pensado desde dentro, né? Em que ele possa compreender as suas especificidades. No meu caso, pessoal, me deixou mais ou menos com uma responsabilidade de divulgar e de tocar em frente o trabalho dele dentro da teoria do jornalismo e principalmente de chamar atenção para a necessidade da teoria do jornalismo. E eu acho que o legado é, primeiro, um certo perdão, né? No sentido de que com a obra do Adelmo a gente entende que o jornalismo não é ciência e que a gente não tem como cobrar do jornalismo toda a exaustividade da ciência, toda a complexidade. O jornalismo não é sociologia, jornalismo não é física, jornalismo não é química. O jornalismo é uma forma de se apropriar do mundo muito diferente. Os fatos já são extremamente complexos, extremamente fragmentados, e o jornalismo se apropria de uma fatia desses fatos. Vou pegar duas frentes assim, né? Uma é essa capacidade, inclusive de disciplina, de estudar e estudar profundamente e levar muito a sério as questões do conhecimento. E a outra é o sonho, né? O sonho de uma sociedade melhor, igual, justa, cristalizado no socialismo, né? E ele fundamentou isso. Ele não foi um chutador, foi um grande pensador, essas duas coisas. Uma coisa interessante, as pessoas achavam que o Adelmo, quem não conhece, só pelo nome, achava que o Adelmo fosse um cara muito formal, muito abstrato, porque estudava filosofia ao contrário, entendeu? Pô, eu me lembro, a gente bebia cerveja, conversando num boteco qualquer ali perto da universidade, entende? Era uma coisa assim, exatamente assim, eu me lembro assim, ele pode ver o seguinte, ó, umas pessoas, ele era um cara muito crítico, como as pessoas não conseguem ver uma coisa, entendeu? Tá ali, entendeu? Não conseguem ver. Ele era uma pessoa muito crítica, mas é crítico no sentido assim de ver por que o troço não rendia, né? Por que as pessoas não entendiam muito, entendeu? Olha, eu acho que o caminho investigatório do Adelmo a respeito da questão do leninismo, tal qual foi concebido pela visão stalinista, foi uma linha de investigação muito importante que foi interrompida, né? E acho também, de outra parte, que a análise que ele vinha fazendo, a crítica que ele vinha fazendo, né, a visão positivista naturalista que estava dentro das concepções dominantes do marxismo, né, também foi, a morte dele gerou uma interrupção predatória a respeito disso, né. Essas visões são visões depois, né, que começam a perpassar a discussão do marxismo no Brasil, né. Mas no fundo, né, olhando agora com essa passagem do tempo, talvez algumas das suas posições céticas tivessem certas, né? Talvez a história tivesse dado razão para ele, né? Se ele tivesse vivo hoje, ele diria, não disse para vocês? Grande figura, cara, grande pessoa. Se alguém me diz uma lei da física ou da química, trata-se de um conhecimento real sobre o mundo e que, não obstante, está formulado universalmente. Então eu me aproprio, eu conheço o mundo através de uma formulação de um conhecimento que se cristaliza no universal. A ciência é, por excelência, a forma de conhecimento baseado no universal. O que é que interessa à ciência? Interessa à ciência se o Pedro, o Paulo ou o João, no caso a sociologia, tomam determinadas atitudes? Não interessa isso à ciência. Interessa à medida que os grupos sociais, ou que tipos de pessoas, ou que classes sociais tomam determinadas atitudes. Então, a generalização é a base da ciência, a universalização é a base da ciência. Agora, o que eu estou tentando defender é que o jornalismo é uma forma de conhecer o mundo que não tem base na universalidade, mas ao contrário, é uma forma de conhecimento que se cristaliza no oposto da universalidade, que é na singularidade.